se apresentou hoje ao Vasco. Deu entrevista coletiva, o Tietê, e inclusive se apresentou e no meio da coletiva disse que já usava a camisa do Vasco antes em outros clubes. Será que ele usava a camisa do Vasco quando estava no Botafogo de folga, Pedrosa? Você tem foto dele com a camisa do Vasco? Não tenho, mas assim, ele tomou uma decisão correta, né? Porque a camisa do Vasco é muito bonita. É mais bonita que a do Botafogo? É mais bonita. A Cruz de Malta brilha, entendeu? E o Tietê, ele por onde passou, o time foi campeão. É o chama-taça, né? Exatamente, Palmeiras, quando ele lá esteve, ganhou. O Vasco tá precisando. Será que vem? Esse eu acho que é o grande questionamento, pelo menos. Verdade. Vamos ver se ele mantém. Vamos ver, né? O que tem pra se destacar na Olha, chegada do Tietê? Eu acho que o Tietê é um jogador que eleva o nível do meio campo do Vasco da Gama. Já vem sendo utilizado como titular pelo técnico Fábio Carille. Ele montou essa trinca, né? Jair, Paulinho e Tietê. São 3 volantes que conseguem não só fazer uma consistência defensiva, mas tecnicamente são bons com a bola no pé e também conseguem chegar à frente para poder, quem sabe, fazer um chute de fora da área ou apoiar os seus atacantes também. Aí são 3 jogadores de bom nível. Fora que não tem jeito, gente. O cara que é tetracampeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, ele chega e ele não agrega só no que acontece dentro de campo, ele agrega no fora de campo também, no vestiário. Tanto é que desse time do Botafogo, ele era um dos capitães. Ele era um cara que a todo momento vestia a faixa de capitão do Botafogo. Então acho que a chegada do Tietê pro Vasco da Gama é muito benéfica. É o melhor reforço que o Vasco teve nessa janela. Tem o Lemos também, mas eu acho que o Tietê ainda agrega mais do que o Lemos nesse sentido, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Então a diretoria foi muito rápida aí nessa contratação do Tietê. E bato palma pra ele também, tá? Que não fez novela, teve consultas de outros times, teve propostas de outros times e resolveu sua vida logo, veio pro Vasco da Gama. Então escolheu o Vasco também, tá aí, ó, uma das declarações dele, que ele fala da própria camisa, né? Tive outras consultas, outras oportunidades, mas foi uma escolha minha estar aqui. Escolhi vestir a camisa do Vasco. Acho que a palavra tem muito poder. Diversas vezes eu trocava a camiseta depois de jogar contra o Vasco e vestia porque achava muito bonita e hoje tô muito contente de estar aqui. Minha família inteira tá muito feliz, o tamanho da camisa do Vasco fala por si só, vai ser uma experiência muito boa, vou deixar tudo dentro de campo como sempre. Eu acho que é uma contratação bem válida, uma contratação boa pelo Vasco da Gama. A gente pode chamar de reforço no sentido literal da palavra. E o Vasco contratou 2 zagueiros, né? Foi. 2 Lucas, né? 2 charais aí. Lucas Oliveira e o Lucas Freitas. Tava precisando, né? Tava precisando, que era um problema sério aquela zaga. O próximo vai ser o Lucas Pedrosa. Eu jogo de volante tá cheio lá. O volante já resolveu, o meio de campo ali tá Exato. resolvido. Agora vamos ver ali Perfeito. se vai dar aquela liga que era o que tava faltando, aquele time do Vasco deslanchar. E as referências são boas? Olha, eu considero os 2 reforços, o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas, pra compor elenco, não como titulares. Pra mim, a dupla de zaga titular do Vasco hoje é o João Vitor, que já estava aqui, né? Custou 40 milhões de reais aos cofres do Vasco. E também o próprio Lemos, que chega do Atlético Mineiro como um jogador que foi muito bem em 2023 no futebol brasileiro e jogou pouco em 2024 por uma desavença com o Milito. O Oliveira, ele jogou no Cruzeiro, estava no futebol japonês, também representou o time do Valladolid, que na época era o time do Ronaldo também, e chega aqui pra compor. É um jogador que, tecnicamente, ele foi bem avaliado pela comissão, até porque quem revelou o Lucas Oliveira foi o Pedrinho e o Felipe na época do Tigres, que o Pedrinho e o Felipe fizeram parte da comissão técnica, o Felipe foi técnico na época e revelaram o Lucas Oliveira. O Freitas é outra situação. Ele jogou na base do Palmeiras, e aí ele esteve no Juventude, esteve na Chapecoense também, mas no Juventude ele foi um pedido do Carpini, 23 anos, é mais novo também, e é um jogador que chega na minha visão pra compor também, tem boa saída de bola e tudo mais. Mas nesse setor, eu acho que o Vasco evoluiu um pouquinho também. Porque se for comparar o Lemos com o Léo e o Maicon, que foram pro Atlético Paranaense e Curitiba respectivamente, acho que o Vasco eleva um pouquinho o patamar. E o Oliveira e o Freitas são apostas completamente, tem que ver como é que eles vão desempenhar nesse momento. E o Vasco tá tentando negociar a extensão do contrato do Payet. Isso. Tem contrato só até o meio desse ano. Isso. Acho que é o maior salário do Vasco. Ele e o Coutinho. Ele e o Coutinho, né? O Coutinho voltou também como grande estrela. Mas o Payet tem contrato só até o meio desse ano, né? O Vasco quer estender pelo menos um semestre, pelo menos até o fim de 2025. E o Payet começou bem o ano de 2024 e caiu um pouco no segundo semestre também, um pouquinho por conta de lesões. Tá faltando o quê? Tá faltando o quê pra renovar, pra conseguir essa extensão? Porque tem grana envolvida, né? Tem grana envolvida. Pra recapitular um pouquinho, ele começa 2024 muito bem, perde 8 quilos em relação a 2023, mesmo sendo importante 2023 quando ele chega. E aí ele voa uma parte do Campeonato Carioca, depois ele cai de rendimento, perde a posição. O Vasco também entra numa situação turbulenta. E depois o Rafael Paiva não era muito fã do futebol do Payet. E não é por conta da técnica, é porque achava que o Payet não jogava sem bola. Então, muitas vezes o Payet era preterido no elenco do Vasco da Gama, o que eu achava um completo erro pela qualidade técnica que ele tinha. E o Vasco naquele elenco ali não gozava tanto do prestígio. Então, o que o Vasco pensa pra agora, né? A diretoria bancou ele, quer ficar com ele pra 2025. Mas ele não é titular absoluto, ele ganha um salário aí de cerca de R$1.400.000, então ele tem contrato até o meio do ano. Nesse contrato até o meio do ano, o Vasco pensa em diluir esse contrato. Fazer uma proposta e pensa nessa proposta e falar o seguinte: Payet, a gente quer que você fique até o final do ano, mas a gente pensa em diluir, vai ganhar até o meio do ano, por exemplo, ele vai ganhar R$1,5 milhão. Na verdade, esse contrato é de 6 meses até junho ali, julho. Então o que eles querem fazer? Colocar até o final de dezembro e o R$1,5 milhão que ele ganha virar 750, virar cerca de R$800 mil. Então, querendo ficar com o Payet, entendendo que o Payet vai ser importante porque o Vasco vai jogar Carioca, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro, e ele não vai jogar todos os jogos, um jogador que tem 37, 38 anos, mas isso também vai ter que contar com a compreensão do Payet. Se ele quiser ficar até só o meio do ano, faz parte, segue a vida, até porque a família dele tá na França e tá tudo bem também. Agora, se ele quiser continuar no Vasco, ele não onera a folha salarial, é um jogador que não é titular, eu acho que pagar R$1,5 milhão para um jogador que tá no banco, pra situação do Vasco, é muito dinheiro, e ele consegue ficar até o final do ano. Teria um respeito imenso da torcida, seria positivo para todos os lados. Mas você acha que ele ainda consegue entregar? Eu tenho as minhas dúvidas se ele ainda consegue entregar nesse futebol tão competitivo que é o brasileiro, nessa intensidade. O Coutinho, eu acho que, claro, você tem ali a questão das lesões, mas ele ainda tem, eu acredito nisso, nessa entrega do Coutinho, mas não vejo o Payet, assim,
que agregue tanto quanto o Coutinho. E aí, por questões financeiras, não sei se seria tão interessante para o Vasco. Então, eu concordo com você, Luciana, no sentido disso. Se você for colocar na balança Coutinho ou Payet, porque os dois dificilmente vão jogar juntos, o fato é esse. Mas Coutinho ou Payet? O Coutinho, com certeza, é a minha primeira escolha. Agora, para determinados jogos, por exemplo, para as Copas, eu acho que o Payet funciona. Para jogos em que o Vasco vai jogar em São Januário e o Coutinho não vai estar à disposição. Porque o Coutinho também não vai jogar a temporada inteira. Não, o Vasco não vai ter o Coutinho, porque como. Fisicamente ele não aguenta também 60 jogos, entendeu? Eu acho que é a velha questão que envolve jogadores veteranos. Né? Exato. O cara, ele é um grande jogador, mas necessariamente pode ser um foi, né? Exato. Você pega aí, o Fluminense é um time que tem muitos veteranos. Sim. O Cruzeiro agora também. O Fluminense tinha o Felipe Melo, o Fluminense tinha o Marcelo, o Fluminense tem o Thiago Silva. E aí você tem que avaliar um por um, Fábio, você pode ter que avaliar um por um o seguinte, esse cara, ele é um grande jogador ou ele foi um grande jogador? Mas aí na história, no caso do Fluminense, o Fábio e o Thiago Silva continuam sendo. Performa. O Thiago Silva, ele muda o Fluminense. Ele entra e ele muda completamente. E ele entrega, não só, porque não é monstro à toa. É o cara que entrega o futebol. Exatamente. Mas o cara nessa idade chega em determinado momento, e pode ser de repente isso, como aconteceu com o Germán Cano no ano de 2024, e de repente o cara some. Eu não sei se o Cano vai voltar a ser o que foi em 2025. Pode até ser, né? Mas nós temos um fato. O Germán Cano em 2024 não foi sombra do que foi em 2023. Ponto. Né? Ele vai voltar magicamente, vai conseguir recuperar fisicamente, clinicamente, o que chegou a ser de grande, de importante na história do Fluminense, pode até ser em 2025, mas é algo muito arriscado. E o caso do Payet não é tão diferente assim. A gente não sabe se o Payet tá murchando, se tá derretendo, mas ele teve um decréscimo, vamos chamar assim, né? Uma decadência no futebol apresentado no segundo semestre. Ainda tem muita lenha para queimar, ainda dá para jogar um jogo ou outro. Essa é a grande. Eu acho que vão ter que criar um planejamento pro Payet jogar. O fato é esse. Gestão de minutos, entender quando ele estiver bem, quando ele estiver mal. O futebol brasileiro tem muitas viagens. Então, assim, tem que saber, vai levar o Payet para jogar lá em Manaus? Tem que pensar bem se vai levar o Payet para jogar em Manaus. E aí, nesse sentido, esse novo meio de campo, esse fortalecimento favorece o Payet. Concordo. Favorece, ele não precisa voltar tanto. Óbvio que ele vai ter que ter obrigações defensivas, porque hoje no futebol brasileiro não tem como o ataque não ajudar na defesa. Não tem como. Você começa lá na frente. E aí, minimamente, ele vai ter que entregar sem bola. Mas um meio de campo forte, que consegue reter a bola, tocar e distribuir para o Payet, um jogador como o Payet é interessante. Porque, tecnicamente, ele é indiscutível. Ele é muito acima dos demais. Ele é um cara que tem um nível técnico muito absurdo. É impressionante. Mas, de fato, se ele não estiver bem fisicamente, não vai integrar. Galera, mensagens aí na tela, o pessoal participando no chat. Muito obrigado a quem está com a gente aqui no Placar Aberto. Muitas mensagens. Muito obrigado a todos vocês. E é isso, galera. Essas foram atualizações do Vasco da Gama. A apresentação oficial aí de 2 jogadores. O volante Tietê, que chega aí para formar uma trinca no meio-campo com o Paulinho e Jair. O zagueiro Lucas Oliveira também chegou, foi oficialmente apresentado. E o Vasco também formalizou a contratação do zagueiro Lucas Freitas. Ademais, acompanhar a negociação do Vasco com o Dimitri Payet para a extensão desse contrato aí, esse ajuste financeiro, para que o Vasco possa contar com o craque aí até o final da temporada. E a apuração de última hora aí veiculada pelo NTcast, Brian Rodrigues, que é especulado aí no Vasco, está forçando uma saída do seu atual clube, o América do México. O jogador quer novos ares e pode ser que o destino seja o Vasco da Gama. Por hoje é só, muito obrigado, já deixa seu joinha, se inscreve no canal se você é novo aqui e tamo junto. Fui!